Áudio 27, página 192, dando continuidade aqui. Esvaziando a caixa de entrada de e-mails. A técnica descrita anteriormente lhe permitirá tirar tudo da caixa de entrada do seu e-mail, o que vai ser uma grande vantagem para a clareza e o controle do dia a dia. A entrada voltará a ser apenas entrada, ou seja, tudo que estiver lá é novo, como uma mensagem de voz ou um texto de celular. Indícios de que há algo a processar. A maioria das pessoas usa a caixa de entrada do e-mail para guardar mensagem cujas ações ainda não foram definidas, referências e até lixo, uma prática que acaba entorpecendo a mente. Tudo terá que ser reavaliado sempre que você passar os olhos pela tela. Mais uma vez, esvaziar a caixa de entrada não significa que você cuidou de tudo, significa apenas que você apagou o que podia, arquivou o que queria guardar, mas não demanda ação, enviou as respostas que levam menos de 2 minutos e moveu para a pasta de lembretes e aguardando resposta todos os e-mails que demandam ação. Agora você pode abrir a pasta ação e revisar os e-mails com os quais determinou que precisa gastar algum tempo. Não é mais fácil lidar com esse processo do que com aquela confusão de múltiplas telas, temendo o tempo todo deixar passar alguma coisa importante? Cuidado para não perder de vista os lembretes das próximas ações. Há um perigo óbvio ao guardar os lembretes de ações em um lugar fora de vista. A função de um sistema de organização é basicamente fornecer lembretes que você precisa ver no momento certo, de modo que possa confiar em suas escolhas sobre o que você está fazendo e o que não está fazendo. Antes de sair do escritório no fim do expediente ou antes de decidir passar o dia fazendo algo que não havia planejado, aqueles e-mails que demandam ação e ainda estão pendentes devem ser revisados individualmente, assim como a lista de telefonemas e no computador. Na essência, a pasta @ação é uma extensão da lista no computador e deve ser tratada exatamente da mesma forma. A pilha de pendências de fluxo de trabalho impresso também deve ser processada como uma lista se os materiais estiverem sendo usados como seus próprios lembretes. Dados mantidos em papel às vezes são mais confiáveis do que as versões digitais. Espalhar gatilhos de ação por pastas, listas e no sistema de e-mail é perfeitamente aceitável, desde que você reveja igualmente todas as categorias às quais confiou seus gatilhos. Os lembretes não podem ficar escondidos nos recantos mais ocultos do sistema, sem ser usados para um propósito inicial, lembrar você. Sobre esse aspecto, o mundo digital pode ser perigoso, pois assim que os dados somem da tela, tendem a desaparecer como estímulo. Isso já levou muitas pessoas a salvarem tudo no computador, a voltar para um organizador de papel. Sua presença física e obviedade visual podem criar muito mais confiança do que os lembretes serem eficazes. Para sair com amigos ou dar uma longa caminhada por aí sem realmente ter nada na cabeça, você tem que saber onde os itens que demandam ação estão alocados, o que eles são e o que podem esperar. E o ideal é que você possa fazer isso em poucos segundos, não em dias. Organizando os lembretes de projetos. Criar e manter uma lista de todos os projetos, isso é, todos os compromissos ou resultados desejados que podem demandar mais de uma ação para serem concluídos, pode ser uma experiência e tanto. Você provavelmente tem mais itens desse tipo do que imagina. Se ainda não fez a sua lista de projetos, recomendo que comece com um formato bem simples, semelhante ao que você fez na sua lista de ações, para ser uma categoria no organizador digital. Uma página no fichário ou papéis numa pasta com a etiqueta projetos, com uma lista geral ou folhas de papel separadas por cada um deles. As listas de projeto. A lista de projetos não se destina a guardar planos e detalhes dos projetos em si. Você também não deve tentar organizá-las em ordem de prioridade, tamanho ou urgência.
Trata-se apenas de um índice abrangente dos seus laços abertos. Você não vai trabalhar na lista de projeto em suas atividades momento a momento. Na maior parte do tempo, seu calendário, a lista de próximas ações e quaisquer tarefas inesperadas que surgirem constituirão seu foco estratégico e imediato. Ações e quais... Lembre-se, você não pode fazer um projeto, só pode fazer as ações que ele demanda. Ter consciência do horizonte representado por seus projetos, no entanto, é fundamental para aumentar seu conforto com relação ao seu controle e foco em longos períodos de tempo. Uma lista de projetos completa e atualizada é a melhor ferramenta operacional para tirar o seu projeto do plano das ideias e torná-lo real. O verdadeiro valor da lista de projetos está na revisão completa que eles proporcionam pelo menos uma vez por semana, garantindo que você tenha ações definidas para todos os projetos e que nada esteja perdendo. Uma rápida olhada nessa lista de vez em quando aumenta o senso de controle. Você também saberá se tem um inventário acessível para você e para os outros, sempre que quiser avaliar a carga de trabalho. O valor de uma lista de projeto completa. A definição simples e ampla de projeto que adoto, mais de uma ação necessária para chegar no resultado desejado, fornece uma rede importante para capturar as coisas mais sutis que atormentam a sua mente. Se você trabalha numa área que é formalmente focada em projetos, fabricação, software, consultoria, pode ser desafiador compreender que pensar em comprar um cachorro-quente para os nossos filhos e encontrar um bom alfaiate são projetos. Mas, independente se você vai chamar de projetos ou de qualquer outra coisa, eles ainda demandam uma certa atenção para aliviar a pressão no seu espaço interno. Criar um inventário completo, atualizado e claro de todas essas coisas e adquirir o hábito de mantê-los desse jeito pode ser as ações mais valiosas que você vai tomar para possibilitar a produtividade sem estresse para si mesmo de agora em diante. Aqui estão algumas razões. É fundamental para o controle e foco, alivia pequenas tensões, é essencial para a revisão semanal, facilita a gestão de relacionamentos. É fundamental para o controle e foco. É impossível ficar verdadeiramente relaxado e em seu estado produtivo quando as coisas que você disse a si mesmo que devem fazer continuam na sua cabeça, sejam elas grandes ou pequenas. Itens como preciso renovar minha carteira de motorista podem ocupar tanto espaço na sua cabeça quanto tenho que criar uma programação para a conferência do ano que vem, quando uma lista externa sobre esses assuntos não estar completa e revisada. Alivia pequenas tensões. As menores e mais sutis tarefas que dizem a nós mesmos que precisamos fazer, criam um estresse mais difícil de lidar, simplesmente porque não estão na cara quanto poderiam. Os projetos muitas vezes não aparecem em pacotes bonitos e organizados. Começam com o que parece ser uma simples situação, comunicação ou atividade, mas aos poucos se transforma em algo maior do que você esperava. Você achou que tivesse resolvido a questão da matrícula da sua filha na pré-escola, mas agora apareceu um problema com formulários ou uma mudança de detalhes logísticos. Você supôs que a ordem do serviço que enviou estivesse completa e completamente preenchida, mas agora o cliente diz que não concorda com alguma coisa que você está cobrando. Identificar situações desse tipo e incluí-las no seu sistema como os resultados desejados para o engajamento apropriado, renova suas energias com resultados positivos inesperados. Os projetos aparecem em embalagens bonitas e organizadas. Pequenas coisas muitas vezes se desdobram inesperadamente em algo maior. É essencial a revisão semanal. Como já indiquei em outros lugares, a revisão semanal é um fator crítico de sucesso na integração de suas atividades
do dia a dia com seus compromissos mais importantes. Uma lista de projeto completa ainda é a chave para essa orientação. Garantir semanalmente que você esteja tranquilo com relação ao que está fazendo ou não está fazendo na questão do cachorro para os filhos, assim como o que você está fazendo ou não está fazendo sobre a conferência do próximo ano, é uma prática essencial. Mas essa lista de projetos já deve estar disponível, pelo menos em uma forma recente, antes que você seja capaz de pensar nas coisas a partir dessa perspectiva.